Sejam todos bem-vindos ao Por Trás da Caixa Preta. Neste vídeo, eu converso com Francis Madison. Ele vem contar um pouco de sua trajetória no teatro e de sua experiência como diretor. Então hoje eu estou aqui com ele, Madison. Madison, conta um pouco para mim da tua história, Madison. Boa noite, Léo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu me chamo Francis Madison, sou artista do Norte. E explico porque eu sou do Norte. Na verdade, eu sou de Rondônia, mas moro há 12 anos aqui na cidade de Manaus. Então, uma parte da minha carreira ela é manauara. Então, o meu percurso enquanto artista, eu até comemorei no dia 26 agora de abril de 2020 2 décadas de teatro, de artes no geral, mas eu falo de teatro porque o meu primeiro passo foi dentro do teatro, dentro da linguagem, né? Então, 2 décadas já é um percurso relativamente significativo para quem tem 35 anos, né? Então, já tem aí uma boa parte da minha vida envolvida com a linguagem. Eu comecei teatro na Igreja São Tiago, que é uma igreja que era na esquina da minha casa, é uma igreja muito, muito significativa no estado de Rondônia, porque ela é a maior igreja do estado, é uma igreja gigantesca, católica, e eu comecei a fazer teatro lá nos encontros semanais, 2 vezes por semana, e fiquei lá um bom tempo fazendo teatro de igreja, né, dando conta das demandas que são dos temas de Cristo, ou cristão. Sim. E fiz durante muito tempo esse tipo de teatro. E me envolvi tão fortemente com esse fazer que lembro como se fosse hoje que o nosso grupo precisava de um teatro. A igreja antiga, a igreja São Tiago antiga, ela foi meio que abandonada, ela é tipo um salão gigante. Sim. E a gente precisava de um palco italiano, e aí fui eu e meu pai, e a gente fez esse palco. Então, isso para mim foi muito, muito significativo para a minha história. E eu sempre estou envolvido com processos de fabricação de espaços para onde eu quero que aquele grupo caminhe, ou que eu quero que aquele grupo tenha um espaço de atuação. Então, isso, desde do início da minha carreira, eu estou muito envolvido com isso, de criar espaços. E aí eu fiz teatro nessa igreja durante 2 anos, e eu tive a oportunidade, dentro de um projeto de um projeto social, participar. Eu ganhei uma bolsa de 100%, dentro do SATED, que é o Sindicato dos Artistas e Técnicos e Diversões do Estado de Rondônia. E dentro lá era um curso de iniciação teatral, e aí eu acabei fazendo paralelo, né? Dentro da igreja, às terças e quintas, e dentro do SATED, às segundas e quartas. Então, eu fazia teatro de segunda a quinta, todos os dias, e eram cursos de iniciação. Pouco sabia, né? Estava com muito desejo de fazer aquilo tudo, muito jovem também, então a gente meio que mergulhava nisso tudo. Então, estudava no período da tarde e os cursos eram à noite. E eu fazia, basicamente, aluno de periferia, né? Então, eu era da periferia de Rondônia, era sempre o primeiro aluno a chegar no curso, e estava muito envolvido com aquilo, ou ia antes, quando podia, eu não tinha aula, eu ia para a biblioteca, pegar os livros de teatro e depois ia para o curso. Então, essa era meio que minha dinâmica durante muito tempo. Quando esse curso findou, eu entrei para uma companhia e montei até uma companhia com o Fabiano de Barros, que é um grande amigo meu, que foi a Companhia Fiasco. E essa Companhia Fiasco, de 2002, ela ainda existe lá no estado. Até 2006, eu permaneci dentro dessa companhia, fazendo vários espetáculos de teatro. Eu posso dizer que era um teatro amador, mas já com algumas características de teatro profissional, né? Porque
uma coisa que eu aprendi até com um dos presidentes do SATED, Luiz Antônio. Durante muito tempo ele foi presidente, né? Ele deu aula de legislação e ética para gente, no trabalho do ator, para a gente poder tirar o nosso DRT e tal. E aí ele falava assim, ó, se você cobra, você é profissional, mas isso não quer dizer que você é um bom profissional, né? Você pode cobrar e ser ruim, você pode cobrar e ser péssimo. E nunca esqueço sobre isso. Ele era um homem, uma pessoa muito dura, intelectual das artes, muito rígido. Aprendi muito com ele. E aí eu fiquei nesse grupo de teatro durante muito tempo, fazendo peças de teatro, comédias de costume, muito teatro infantil. Eu fiz 3 peças da Maria Clara Machado, li todas as peças da Maria Clara Machado. Eu acho ela muito importante para a história da dramaturgia nacional para a infância. É muito gostoso para quem está iniciando lidar com os textos dela, porque elas são muito claras, muito evidentes, todas as questões que ela está pondo. Isso facilita muito para atores iniciantes. Então, eu fiz muita coisa com a Maria Clara Machado durante o tempo. Fiz uma comédia pastelão, que é chamada Segredo da Patroa, é uma espécie de marco histórico dentro do estado de Rondônia, porque nós ficamos 9 meses em cartaz. Lá em Rondônia, eu era muito acostumado a ficar em cartaz durante muito tempo. Tipo assim, de 2002 até 2006, eu fiquei de forma quase ininterrupta em temporadas, e com temporadas cobradas, porque a gente tinha uma parceria muito forte com o Sesc, e ele nos apoiava nesse processo, né? Mas eu não fiquei só na companhia Fiasco, né? Em 2003, a gente se distancia um pouco, porque eu estava desejoso de explorar outras formas. Eu basicamente sou ator, né? Depois eu vou explicar por que eu sou diretor, virei diretor, mas eu tenho uma formação livre e técnica também em atuação. Então, eu participei de vários outros grupos sentidos, abstratos, o Imaginário, que é um grupo muito forte de Rondônia, Raízes do Porto, que já ganhou vários prêmios aqui no Festival de Teatro da Amazônia. Então, eu fiz o grupo Disfarça. Então, eu me afastei um pouco da Companhia Fiasco, que só fazia teatro infantil e teatro pastelão, e fiz um percurso fazendo outras peças. E em 2003, em 2002, eu dirigi para um festival de teatro, escrevi teatro, festival municipal, festival estudantil do município, né, de Rondônia, de Porto Velho, que é o FEMUT, que é um festival muito importante. Que pena que a gente não tem isso aqui em Rondônia, mas é um festival de teatro que envolve só as escolas. E faz muito sentido, porque assim, é teatro amador, é teatro dirigido pelo professor, mas isso envolve muita gente ao redor da linguagem. Isso sensibiliza a plateia, forma a plateia, vai gente para o teatro. Isso é muito legal. Então, eu meio que também sou filho desse festival, né? Eu e vários atores de Rondônia que até hoje persistem, né, e estão na carreira, são filhos ou foram atravessados por esse festival. E foi nesse festival que eu fiz a minha primeira direção, um espetáculo chamado As Esponjas Absorvem Água. Foi um texto de comédia, uma comédia ácida, que eu escrevi 2 anos depois de ter começado a fazer teatro. Então, eu escrevi essa peça e, a partir disso, foi a minha primeira experiência com a linguagem do teatro, mas agora assumindo a posição de direção. E aí eu fiquei alternando entre a direção e a atuação até 2006, dentro do Estado. Em 2006, em 2007, eu venho apresentar no Festival de Teatro da Amazônia, aqui em Manaus, com a comédia de costume pela Companhia Fiasco, que é a peça Já Passam das 8, que ficou em cartaz durante muito tempo em Rondônia. A gente vem para cá, faz festival, recebe boas observações sobre esse espetáculo. E aí, em 2007, eu conheço 2 outras figuras da cidade, que é o Tassiano Soares, que vai estar com a gente aqui também. Em algum vídeo, no próximo vídeo, ou em algum dos vídeos aí,
clica aqui. Aí, e com Diego Monzarro. Então, essa tríade de artistas vão se encontrar a partir de 2007 e a gente monta a companhia de teatro, a Companhia Cacos de Teatro, dentro da cidade de Manaus. E a Companhia Cacos de Teatro vai estrear com o espetáculo O Marinheiro, de Fernando Pessoa. Eu não vou mais estar nesse espetáculo como diretor, porque a Companhia Cacos não tem um diretor fechado. Os atores que vão assumindo essa função à medida que o próprio processo vai dizendo, ou a escolha do próprio grupo vai dizendo quem vai dirigir. E aí a gente monta o Marinheiro, de Fernando Pessoa. Logo depois eu volto como diretor num espetáculo de teatro infantil que eu dirigi, chamado Por que Pular Degraus Se a Gente Pode Voar. A gente fez temporada no antigo teatro do TESC, lá no SESC, da Henrique Martins. Ficamos em cartaz, participamos do Festival de Teatro da Amazônia, fomos premiados com prêmio de atores, né? A Carol Santana ganhou como atriz, o Diego Monzarro ganhou como ator, eu fui indicado à direção, fui indicado a maquiagem, a figurino. Então, enfim, o Marinheiro de Fernando Pessoa também, Marinheiro de Fernando Pessoa também. Depois nós montamos o Off Inferno, ou Lá dos Céus para que eu Morra, que é um espetáculo com influência da dança Butô, que era uma coisa que eu pesquisava dentro da universidade. Depois eu vou falar que em 2008 eu entro na Universidade do Estado do Amazonas no curso de dança. Não existia o curso de teatro. O curso de teatro só abre em 2010. Naturalmente, eu faria, mas, na verdade, talvez não, porque no ano de 2008, eu entrei no curso de dança da UEA, mas, paralelamente, lá no estado de Rondônia, eu tinha feito um processo, porque a UNIR, que é a Universidade do Estado de Rondônia, fez uma parceria com a UNB, que é a Universidade de Brasília, e eles abriram um curso semipresencial em artes cênicas, licenciatura em artes cênicas. Sim. Então, em 2008, eu entrei no curso de dança e entrei também nesse curso semipresencial de licenciatura em teatro. Tanto é que em 2002 eu vou me formar nos dois cursos, no de dança, que eu sou bacharel, e vou me formar em teatro, que eu sou licenciado. E aí eu vou manter, de 2008 para frente, dentro da companhia Capos, até 2013, uma sucessão de espetáculos de teatro, ou que eu vou estar envolvido como ator, ou eu vou estar envolvido como diretor, ou eu vou estar envolvido como dramaturgo. Aí, paralelamente a isso, nós criamos uma empresa, que é a H Produções e Artes Cênicas. E a H Produções vai, junto com a companhia, em paralelo, fazer algumas ações dentro da cidade de Manaus, até então inéditas, né? Então, eu, junto com os meninos, nós criamos o Festival Breves Cenas, que é nacionalmente conhecido, que já fez passar muitos artistas da cidade e de outros estados pelo palco do Teatro Amazonas, mas esse festival começou no Teatro América Alvarez, que é um teatro tão especial, tão importante, que atualmente está fechado por um problema muito básico, que é só o telhado. Então, as instituições públicas, por favor, resolvam isso rapidamente. Mas é um teatro muito importante para a história do teatro amazonense e para iniciativas como essa, né, que é o Breves Cenas. Nós fizemos o Breves Cenas pela H Produções, fizemos o BR Clau, que foi o primeiro festival de Clau da cidade de Manaus, fizemos o primeiro festival de performance, que é o Vazio Festival de Performance, e, enfim, e aí a gente manteve as nossas vidas separadas, uma enquanto artistas, dentro da companhia Cacos, e uma enquanto produtores e gestores dentro da H Produções até 2013, que aí depois eu vou explicar que tem a ver com a minha saída da companhia Cacos. E aí, em 2013, Léo, eu saio da companhia Cacos por motivos de desejo, querendo fazer outras coisas, e acabo montando a minha companhia, que atualmente eu trabalho,
que é a Soufflé de Bodó Company. Então, a Soufflé de Bodó, ela tem a ver já com essa maturidade, ela tem a ver com uma maturidade enquanto artista, de já ter feito um percurso dentro da cidade de Manaus que não foi fácil. Manaus não é uma cidade muito gentil com os artistas de fora, e eu sofri um pouco isso durante o início. Sempre era uma artista à sombra. Dos meus amigos que já estavam aqui, que são daqui, né, ou que já estão aqui há muito tempo, o Diego não é manauara, ele é do Ceará, e não que isso fosse um problema, né, porque eu era uma força dentro da companhia muito forte. Então, a partir de 2003, eu assumo outro lugar mais maduro dentro da cidade, através da companhia. E aí a gente vai fazer... E aí, na companhia de teatro, Soufflé, eu vou atuar basicamente como dramaturgo e diretor. Tanto é que eu só fiz uma obra, dentre esses 7 anos que a gente vai completar, eu só fiz uma obra, eu fiz 2 obras, na verdade, mas uma eu abandonei. Na verdade, abandonei, convidei outra pessoa, um dos atores da companhia, para atuar, e aí eu atuo hoje basicamente no espetáculo de teatro de rua, que é o Dragão de Macaparana. Então, a gente fez Casa de Francisco, Quem Nasce Antônia Rei, que foi a nossa obra de estreia, em maio de 2014. Logo depois, a gente fez O Herói, fizemos o Dragão de Macaparana, fizemos Curumizado, fizemos 2 curta-metragens, que é o No Céu da Boca, Encostou Saturno, e O Banho de Cavalo. Estreamos também o Vestido Queimado. Nós fizemos um projeto que é a primeira vez que a companhia faz teatro de papel. E aí foi um desafio, e com esse foi um trabalho difícil. Depois a gente pode falar ele porque ele tá intimamente ligado com uma perspectiva de direção que eu tenho em relação à companhia. Pois bem, então, e o último trabalho agora foi o Alice Músculo +2, que é o último trabalho que eu dirigi, que estreou em finalzinho de março e ficou em temporada no Ateliê 23, no ano de 2019. Então, Léo, são muitas coisas, né? Como você tem percebido, como o pessoal que está escutando e assistindo tem percebido. E a gente vê como foi essa trajetória, né? Ela veio se construindo à base de muito desejo, pelo que eu vejo conversando com você. Sempre houve um desejo de crescer, um desejo de se reconstruir, de descobrir novos caminhos. E já que a gente falou um pouco que você já dirigiu diversos espetáculos, né, diversos processos dentro da sua companhia, dentro de outras companhias que você já passou, vamos falar um pouco aqui o que é um diretor de teatro, qual a importância dessa função dentro do teatro, que às vezes a gente escuta num festival de teatro, ele foi o melhor diretor, e o público olha, mas o que ele fez? O que ele faz, o diretor de teatro? Então, o que é um diretor de teatro? Isso é uma pergunta que não tem resposta definitiva, né? Mesmo que exista muitos exercícios teóricos e práticos de vários estudiosos acerca dessa figura que se apresenta dentro do teatro e que cumpre uma função muito importante há muito tempo. No mínimo, oficialmente, há 2 séculos, entende? A figura do diretor, historicamente, ela é uma figura muito recente, comparado à história do teatro ocidental, né? Pegando ele como início na Grécia. Se a gente tomar o teatro numa perspectiva multiculturalista,
Então, o teatro inicia com a própria natureza humana, né? Com a própria humanidade. Então, essa figura é muito recente dentro do teatro, e ele foi ocupando um lugar muito importante e legítimo para ajudar a contar de como a gente percebe a realidade, né? Então, eu acho que a grande função de um diretor é fazer essa coordenação de um grande diretor, de um diretor de teatro, coordenar as forças que atravessam as relações da criação entre ele próprio, obviamente, os temas que são escolhidos, as questões e as perguntas que são escolhidas e os atores. Então, o diretor, ele é essa figura, ou pelo menos ele se transformou nessa figura, né? Que a gente sabe que na história se é possível a gente pensar na história do diretor, o diretor ele foi migrando e se tornando mais poroso, poroso no sentido assim, né? Menos aquela figura monárquica, absolutista sobre a encenação, e ele passou a ser uma figura muito mais colaborativa e provocativa da encenação. Então, acho que o diretor de teatro contemporâneo é esse, ele dá com as questões que são de hoje, né, do dia de hoje. Aí são as questões sociais, filosóficas, sociológicas, de toda a natureza humana. E aí ele vai fermentar isso junto com o seu grupo de atores e, naturalmente, fazer os desenhos que só a linguagem teatral pode nos possibilitar em relação à ocupação do espaço, a pensar o tempo da ação, a ação do ator, a voz do ator, a dramaturgia da iluminação, o design de iluminação, enfim, todas essas questões que envolvem a encenação contemporânea. E é bem interessante quando você coloca que o diretor ele é uma figura de peso enorme dentro de um processo, né? Ele é o que vai ajudar aquela orquestra, digamos assim, né? Ao todo o jogo acontecer, mas ao mesmo tempo ele tem que ser uma figura que está na sombra, ele não aparece, né? Ele faz tudo acontecer, mas ao mesmo tempo tu dizes que para ti o importante é que as pessoas esqueçam de tudo e só se preocupem com a cena, com a peça em si, com o espetáculo. Léo, eu estou até emprestando isso. Assim, é uma questão que eu fui atravessado. Tem um livro que eu acho incrível, que é o livro do Cartas aos Atores, ou Para Louis de Funès, do Valéry Novarrinat, que é um diretor de teatro e dramaturgo de um grupo chamado Circo Voador. E lá, né, é um livro carta para os atores de como eles deveriam interpretar na peça da montagem, né, do espetáculo Circo Voador. E lá ele fala assim, o que tem a ver com atuação, né? Estou parafraseando aqui, né? O que é o ator em cena, né? O que tem a ver com ator? O ator está sempre dando muita coisa, né? Ele, na verdade, para ele, né, para o Novarrinat, parafraseando aqui, estou fazendo uma leitura muito superficial da obra. Atuar tem a ver com desaparecer, não tem a ver com aparecer. Sim. Então, se os atores entendem que eu entro no palco pulando um cadáver, é isso que o livro traz, entende? Esse cadáver é você que está ali projetado no chão, entende? Então, não tem nada a ver com se mostrar. E aí, quando eu vejo muitos atores em cena e percebo claramente que são eles que estão ali se mostrando, me dá uma aflição gigantesca, porque eu falo assim, gente, não é esse o jogo. Eu não quero ver você
com as suas glossas, falando desse texto. Eu quero ter uma experiência arrebatadora. Entende? Como é que você começa assim, a pensar a direção de um espetáculo, né? Quais são os desafios iniciais, né? Vamos ver se eu vou aparecer um projeto, eu vou dirigir. Assim, vamos ver como é que começa mais ou menos o pensamento, para a gente tentar dar um ponto inicial para as pessoas que de repente querem se experimentar, né, nessa área de direção, que é uma área, ao meu ver, muito complexa, mas a gente tem que ter um ponto inicial, né? Não, sem dúvida. E sem medo, ou vai com medo. Galera, vai com medo. Entende? E sem objetivo, sem querer acertar, porque não existe nem certo nem errado. Mas o próprio ofício vai te ensinando alguns esquemas de como elaborar o próprio processo. E, naturalmente, assistir muito teatro faz parte de um processo de formação de um diretor, né? Mesmo que a gente tenha escolas importantes dentro da própria estrutura de alguns cursos de graduação, já a divisão, né? A formação... Oi? A formação em direção, por exemplo, tem curso formação em São Paulo direção que ou em atuação, né? Então, tem pós-graduação nessa área. E tem pós-graduações também. Então, você pode procurar por esses lugares, mas nem todo mundo tem essa possibilidade. E aí a sua formação ela vai se elaborando na criação, que eu acho uma coisa super legal. Existe muita formação na criação. Então, não menospreze os processos criativos que vocês estão envolvidos. Não importa se seja como atores ou como diretores. Estes processos, eles são processos de formação. Que algumas pessoas falam livres, livre porque está em contraste com a formação acadêmica, no caso, né? Mas é super importante. Muitos diretores de teatro são formados, não seria nem essa palavra, são atravessados pela formação dos próprios trabalhos. E isso é maravilhoso, entende? Mas, para mim, como inicia um processo de direção? De várias maneiras. Eu não posso dizer aqui uma receita, não é uma receita de bolo. Sim. E se você, iniciante ou diretor que já tem um certo tempo e está se perguntando por que as suas peças não estão sendo mais tão provocativas, talvez porque você tenha estabelecido uma forma, né, uma receita de bolo dos seus processos criativos. Então, para mim, o Francis Marx, enquanto diretor, ele pode partir de uma imagem, ou seja, o que é uma imagem? Então, é aquela estrutura imagética, como se fosse uma fotografia mesmo, que todo mundo tem. Isso não é exclusivo do Francis, é natural, essas imagens acústicas que nós temos. Então, eu posso partir disso, de uma imagem que é geralmente atravessada pela dramaturgia, ou seja, algum texto que eu li, e aí eu construo uma imagem que tem a ver com imaginação, que tem a ver com o meu arcabouço, tem a ver com a minha formação artística. Eu posso partir dessa imagem, eu posso partir exclusivamente de uma frase do texto, e não é uma imagem ainda, entende? Sim. Eu posso partir de uma coisa muito hermética, que geralmente eu faço quando eu quero produzir rápido, que é ir para a sala de ensaio e começar a marcar cena. Muitos diretores já fizeram isso. Eu faço isso, mas isso geralmente, por exemplo, quando eu faço isso, a Anne Bogart, dentro do livro dela, né, que é a preparação do diretor, falaria
que isso é a violência. Dentro das categorias que ela elabora lá, né? Tem várias categorias, quem já leu esse livro sabe disso, quem não leu, leia. Tem algumas categorias que vai desde da memória até o clichê, e entre eles a violência. O que seria um ato violento de um diretor em relação ao seu elenco? É quando o diretor faz uma escolha. São atos decisivos. Então, em alguns momentos, quando o grupo de atores eles estão improdutivos, eu faço uma provocação, eu tomo uma decisão em relação ao percurso do processo. E esse, geralmente, é como se a gente pegasse a colher e mexesse essa panela. Eu mexi com o grupo, mexi com as ideias, mexi com o processo, não importa em que caminho ele esteja. E aí isso força todos a se reinventar e se reelaborar para compor. Então, isso acontece muitas vezes. Então, quando eu pego a dramaturgia, por exemplo, uma doideira, assim, que eu me acostumei a fazer. Eu começo a marcação antes de começar a decorar o texto. Então, os atores, eles começam a elaborar dramaturgia espacial antes de decorar o texto. Aí, quando a gente finaliza o texto, por exemplo, se um texto tem, tipo, 16 páginas, a gente determina, isso é muito violento para processos criativos, mas às vezes eu faço isso para o grupo, geralmente atores que estão acostumados a decorar o texto e depois fazer processo de marcação, eles ficam enlouquecidos com isso. O que eu quero dizer é que não importa de onde eu parta, se é de uma imagem, de uma fala, ou da estrutura mais violenta que é começar a marcar, isso não quer dizer que eu, enquanto diretor, não esteja muito claro dos objetivos que eu quero alcançar. Entende? Entendo. O processo é muito poroso. Ele, em alguns momentos, o elenco não sabe para onde está indo, mas eu sei claramente aonde eu quero chegar com este percurso. O que eu faço toda hora é não deixar que os atores fiquem estáveis ou confortáveis no processo de criação. Cara, isso é muito interessante. Eu nunca tinha imaginado, principalmente essa parte que você falou da parte dos movimentos e depois de dramaturgia e outras coisas. Isso realmente faz todo um sentido quando você quer tirar a pessoa da zona do conforto dela, que geralmente processos que a gente vê, ele parte de uma dramaturgia e dali ele vai se criando. Mas tem atores que não funcionam nessa dinâmica, não funcionam mesmo. E aí, naturalmente, eu vou conversando, e aí a direção teatral vira uma negociação, entende? A Anne Bogart faz essas distinções dentro do livro dela, que eu acho bem interessante para alguns diretores que estão iniciando nesse percurso. Agora eu tenho trabalhado com a artista Viviane Palante, né? Ela virou a minha diretora de atores. E eu tenho uma preparadora vocal que eu chamo, na verdade, ela é uma diretora da palavra, eu chamo ela uma diretora poética da palavra, que é a Babaia Moraes, né? Que é a mineira. Ela é mineira, uma professora de canto, mas trabalha há décadas com o teatro brasileiro. E a gente se conectou completamente. Então, hoje, para eu dirigir um espetáculo de teatro, eu preciso da Viviane Palante e preciso da Babaia. São essas duas figuras. Eu estou achando fantástico toda essa história da direção, porque vem mostrando todo um trabalho que existe por detrás de um espetáculo que às vezes o público nem imagina. O quanto vem de uma criatividade do diretor, dele conseguir olhar o futuro daquele espetáculo, para ele conseguir ir montando junto com os atores, às vezes até mesmo sem eles saberem qual vai ser o caminho, mas o diretor, ele está ali mais ou menos seguro do que ele quer e ele vai levando os atores até chegar a um objetivo. Vamos mudar um pouco aqui de assunto agora e vamos falar um pouco
sobre as suas conquistas com a sua companhia de teatro, que no decorrer de mais ou menos 7 anos, que você falou que você já atua como diretor nela, você criou diversos processos e sempre eles vieram um diferente do outro, entendeu? Então, fala um pouco pra gente como é que funciona a Soufflé hoje, e se quiser falar um pouco de projetos também. Bora lá. É outro temão, né? É outro temão. Trocando as folhas. Então, a Soufflé, desde o seu princípio, desde que a gente juntou ali com o Denis, com o Israel e com o Felipe, desde a primeira montagem, que é o caso de Francisco, eu penso numa companhia que ela não vai defender uma identidade, entende? Ela vai ter uma identidade mais nômade, mais fluida. Por quê? Sustentar a identidade exige muita coisa. Existem escolhas que podem ser provisórias ou elas podem ser as minhas âncoras. Então, com essa percepção de uma identidade mais fluida, mais atravessada, eu tenho escolhido os trabalhos sempre com uma linguagem ou com algum tipo de elemento que aquela linguagem me impõe que eu não saiba fazer, ou que o grupo não saiba. Sempre por exemplo, lutando por um desafio. Mas um desafio que não é uma mentira, entende? Ele é um desafio real, porque eu vou explicar, por exemplo, no caso de Francisco, a gente queria fazer uma obra que, quando o espectador assistisse, ele não pudesse construir uma memória, uma imagem interna das falas. Então, a gente pôs a obra numa velocidade gigantesca da fala, que exigiu muito dos atores, para sustentar isso tudo. E a gente não perder os gráficos, que são importantes, muitas vezes, numa encenação dramática. E isso nos impôs muita coisa. Logo depois, eu fiz um teatro infantil que não era basicamente, ou pelo menos não é considerado por muitas pessoas, um teatro infantil, porque eu trato da morte. Então, ninguém acha... Eu falo de uma criança que é um boneco de neve que perde os dois pais, que perdem os pais. Sim. E ele fala dessa memória, né, dos pais que já não estão mais lá. E aí eu falo sobre esse tema. No Dragão de Macaparana, ou seja, no primeiro, o que é de fato um desafio está relacionado aos atores, né? Sim. A dramaturgia. No segundo, Herói, é sobre o tema, né? Que é um conjunto de uma dramaturgia que eu acredito, né? Que eu chamo de... eu acredito que alguns temas eles precisam ser tratados com as crianças. Por exemplo, a morte é um tema importante. E vários outros temas também, que as pessoas mais reacionárias talvez não achem que alguns temas precisam ser tratados. Mas eu acredito que sim, porque assim a gente elabora um adulto diferente, que entenda sobre o que é perder, por exemplo. Sim, com certeza. Depois a gente fez o Dragão de Macaparana, que é teatro de rua. Eu só tinha feito teatro de rua com um oficineiro chamado Ivan Castelli, do Acre. E o teatro do Acre tem tem muita interferência do teatro de rua, do teatro popular. Então, isso há anos
sabe Deus, há 18 anos. Ah, não, 18 anos não. Mas aos 15 anos. Daqui a pouco eu pareço ter mais idade do que aparento. Daqui a pouco, 50 anos. Não, então, a gente fez o Dragão de Macaparana. E depois, eu pesquisando, eu pesquiso muito, assim, né? Temas, questões, teatros, imagens, guardo isso naturalmente no computador ou em alguma nuvem. Eu encontrei o teatro de papel. O Vestido Queimado, ele é escrito antes. Eu escrevi o Vestido Queimado em 2015. E, na verdade, nem fui eu que escrevi. Porque, assim, era um texto de teatro tão forte e imagético que ele parecia mais um curta-metragem. E aí, o que eu fiz? Eu convidei o Eric Lima, né, que tem se apresentado como um excelente artista, e ele desenhou para mim toda a história. Eu contei para ele numa tarde e depois ele me apresentou toda a história do Vestido Queimado em desenho. E aí eu tenho essa dramaturgia do Vestido Queimado, que é uma dramaturgia praticamente é um storyboard. E em 2017, quando a gente ganha aí, nas minhas pesquisas, entre 2015 e 2017, eu encontro teatro de papel. Aí eu falo assim, gente, eu não tenho a mínima ideia de como é fazer isso, nem de como dirigir isso, mas a gente vai fazer. E aí eu propus para o Denis, que é meu fiel escudeiro. Na verdade, eu trabalho para ele, não é ele que trabalha para a direção. Ele que organiza toda a soufflé e cria o espaço, né, propício para a criação. É ele, grande sócio, grande artista. E aí a gente começa a fazer o Vestido Queimado, entende? Que aí eu ia dia após dia fazendo bonecos e não sabendo como ia ser aquele dia. Claramente, eu aprendi fazendo. Eu aprendi dirigindo aquilo, aquele trabalho. E a gente ganhou, foi laureado com coisas importantes, com situações importantes, como do programa Palco Giratório, né, que é o maior programa de circulação de artes cênicas da América Latina. Em 2019, nós fizemos 34 apresentações em inúmeros estados, em inúmeras cidades. E, enfim, fizemos 2 temporadas em Manaus e só estamos esperando essa quarentena passar para que a gente possa voltar com as nossas atividades. Então, Léo, neste processo, mas isso outra dica, né? Leia o livro o Teatro da Crueldade, do Antonin Artaud, ou para acabar de vez com o julgamento de Deus, que é a peça do Artaud. E aí eu sou muito influenciado por esse artista francês, né? Que todo mundo o considera louco. Talvez a primeira leitura, e é sempre essa leitura que tem dele, mas ele fez grandes contribuições para o teatro ocidental e para a filosofia também. Ele era um artista que está muito inquieto, ele nunca de tão inquieto que ele não pousava numa linguagem só. Né? Ele escreveu, ele atuou no cinema, ele dirigiu, ele atuou em teatro. Então, enfim, apesar do seu triste fim, ele fez grandes colaborações, né, através de seus cadernos, a estética do teatro, essa ideia do
conceito do teatro da crueldade. Então, eu tomo isso um pouco para mim, para me deixar inquieto, não pousar sobre uma identidade, sobre uma linguagem. Então, você aí que está nos acompanhando, você sempre vai, quando for assistir uma peça da Soufflé, sempre vai se deparar com um trabalho diferente. E, por exemplo, agora eu tenho 2 outros projetos que têm a ver com o Teatro Lambi Lambi, que eu nunca dirigi, e vou fazer uma obra que eu só sei o nome, que é Ticuna Objeto Cinético, que tem a ver com objetos cinéticos, né? E são 2 histórias indígenas. O Teatro Lambi Lambi, eu vou fazer a história do Diabo Sem Cu, e o Ticuna Objeto Cinético, eu vou fazer a história dos Ticunas, que é do povo Maguta, né? Que é o povo pescado. Assim, ultimamente, eu tenho pensado em voltar um pouco mais para a cena, para atuar, né? Mas aí eu não sei como é que isso vai se dar. Eu não queria atuar na Soufflé, na companhia. Vou fazer uma peça que eu mesmo dirigisse ou atuasse. Eu queria me despreocupar um pouco com isso e estar a serviço, né? Estar a serviço de uma criação com outro diretor ou com outra companhia. Eu acabei agora, a gente só não estreou por causa do Covid, mas a gente está com um trabalho pronto, todo pronto, que é um espetáculo de dança, teatro, com coreografia do Ricardo Risuênio, mais uma produção da UTC, que é um espetáculo chamado Zé. Já está pronto o espetáculo, e assim que passar aí, se nós pudermos apresentar na rua e com gente, a gente vai estrear. Ele já está basicamente pronto. Antes dessa pandemia, eu já estava envolvido com 3 outros trabalhos, né? Eu Quero Ser o Rio, que é do Grupo Jurubebas, com Ebert Virgílio, que está quase pronto para estrear, Zé para estrear, Dragão, que ia fazer uma circulação pelo Sesc Amazônia das Artes, não aconteceu, talvez esse projeto vá para o ano que vem, e tem essas 2 peças para fazer. E é isso, assim, tem muitos trabalhos na qual estou envolvido. Estou reescrevendo a dramaturgia do Helena para o grupo Ateliê 23 e fui convidado agora para fazer outra dramaturgia com a atuação do Tassiano Soares sobre a ideia de isolamento social, sobre a presença do Covid na humanidade, que eu estou aqui já elaborando em casa, como a gente não pode sair de casa, eu estou usando as minhas portas da casa, que são brancas, para escrever essa dramaturgia. Então, estou escrevendo aqui essa dramaturgia, que eu quero que seja um nome bem simples, que é Sair em Público, e aí onde eu vou discutir essa ideia de isolamento social, de vida pública, de vida privada, e se questionando se de fato esse isolamento social ele simboliza talvez o nosso medo de ficar com nós mesmos, porque nós já estamos isolados há muito tempo, e isso é histórico, e talvez esse só seja o ápice de uma sociedade que está precisando fazer profundas perguntas sobre o que é ser público, o que é ser um indivíduo público, de participação pública. E aí, participação pública em nível político, social e econômico. Então, é isso. Então, a cabeça sempre está a mil aqui, sempre.
Eu achei incrível esse projeto que você falou aí do Sair em Público. Eu acho que tem como reflete na vida de todo mundo nesse momento, né? E quando isso passar, acho que isso vai ficar como uma lembrança forte em todo mundo, e um projeto referendando a isso com essa outra característica que você vai trazer, eu acho que vai ser incrível para a gente. Madison, eu queria agradecer muito a sua conversa comigo hoje. Eu acho que foi enriquecedor. Eu adorei, eu aprendi muito com você. Eu acho que as pessoas que vão assistir vão aprender demais também. E esse é o momento que eu deixo para você deixar o seu contato. Se as pessoas gostaram, querem conversar com você, né, querem trocar uma ideia ou querem lhe contratar, enfim, é o momento para você deixar o seu contato aqui, as suas redes sociais. Galera, Léo, muitíssimo obrigado pelo convite. Eu simplesmente adorei. Todo mundo sabe que eu gosto de falar muito. Gosto de contar essas histórias do meu percurso. Eu acho isso importante. Fazer um trabalho que enquanto as pessoas tentam estigmatizar a função do artista na sociedade, estas narrativas que demonstram comprometimento com a linguagem, comprometimento com a vida social, comprometimento com o conhecimento, que é a função do artista, e de fazer as perguntas que ninguém tem coragem de fazer, são muito importantes, né? Cumpre uma função justamente contrária a esse trabalho que estão fazendo conosco, que é nos estigmatizar. Muito obrigado mesmo. Você aí que está acompanhando esse conjunto de falas de pessoas maravilhosas. Se quiser entrar em contato comigo, é só seguir o meu arroba, Francis Madison, ou @Soufflé de Bodó. Lá você vai encontrar parte do meu percurso. Se quiser falar comigo, é só mandar um DM que a gente fala. Eu estou aberto a convites, atendo as mais devidas linguagens, e se eu não souber, a gente vai junto fazendo, que é uma coisa que eu adoro fazer com um grupo de artistas que eu sempre estou envolvido. Muitíssimo obrigado, Léo, e sorte, le merde, e vamos para frente.